E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes, é com muita alegria e satisfação que retornamos aqui a fim de continuarmos o nosso estudo, a nossa meditação em torno da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, através da obra Nosso Lar, ditada pelo Espírito de André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, é imenso prazer de estarmos aqui novamente para estudar, como disse o Marco, o livro Nosso Lar. Nós vamos dar continuidade ao estudo, estamos no capítulo 5, Recebendo Assistência. E no programa anterior, nós comentamos um pouco sobre a conversa do Lísias com o André Luiz, que o Lísias, para lembrar, é o visitador. É o misto de enfermeiro, assistente social, psicólogo, que vai acompanhar o tratamento do André Luiz. E a última conversa deles, o Lísias, né, não é doutor, mas o Lísias vai conversar com ele sobre se ele estaria iludido quanto à questão de quando a gente desencarna, a gente ir morar no céu. E aí o Lísias vai explicar para ele que não é bem assim, que a maioria de nós temos muitos compromissos com o planeta e a gente plantou muita coisa errada e não tem como a gente colher coisas boas se só plantamos coisas equivocadas. Nós até lembramos aqui que no último programa nós falamos que a lei de Deus, ela não é uma lei de castigo, ela é uma lei de responsabilidade. Cada um de nós é responsável pelos seus atos, sabendo que toda ação, ela gera uma reação e que todo efeito que a gente vê tem uma causa anterior. A gente já comentou aqui sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, quando Kardec coloca que tem muitas aflições que são da encarnação atual, que é a maioria delas, e tem as aflições que foram geradas em outras encarnações, mas sempre a nossa escolha prepondera. Nós não estamos resgatando faltas que outros cometeram. Lembrando aqui o comentário do Marco, que não é possível que Deus, que é um Deus justo, misericordioso e bom, vá nos cobrar pelas faltas alheias. Eu não sei se vocês estão lembrados, a gente comentou que era só usar a razão. Por quê? Se um pai da terra, que tem alguns filhos, ele não coloca de castigo um porque o outro fez alguma coisa errada, imagine o pai do céu, que é um pai de justiça, amor e bondade. Jamais ele cobraria qualquer lição mal feita para um filho de um outro filho. Então, o Lísias está explicando isso tudo para o André Luiz e nós vamos dar continuidade partindo do parágrafo 27º, que começa assim: abanando a cabeça, acrescentava, no caso, né, aqui o Lísias, né, está comentando com ele. Caso dos muitos chamados, meu caro, o Senhor não esquece homem algum, todavia, raríssimos homens o recordam. Acabrunhado com a lembrança dos próprios erros, diante de tão grandes noções de responsabilidade individual, objetei: como fui perverso. Tereza, só um parênteses aí. Ele começa aqui, ele começa aqui já um relato, André Luiz, nessa exclamação, como fui perverso, na realidade vai começar um relato aqui de desalento, de desânimo.
Porque ao mesmo tempo que ele foi encorajado, ele se sentiu encorajado para assistir a reunião, a hora do Ângelus, e já perguntando, questionando, ao mesmo tempo agora ele vai já começar uma fase que ele vai levar uma bronca do Lísias daqui a pouco, né? Sim. Ele vai levar uma bronca. E ele já começa o desânimo. E esse desânimo, como foi perverso, né? Como diz, você vai ler, daqui a pouco ele vai levar uma bronca. E na questão do desânimo, a gente pode perceber que é uma das principais, vamos dizer assim, munições que os espíritos ignorantes das trevas fazem para acabar com qualquer trabalho no bem, não é? A gente pode ver isso muito bem. Nós separamos aqui uma página, não vamos ler, só vamos dizer onde está. É do livro Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, capítulo 39, O Poder das Trevas, né? E que para desanimar um grande trabalhador que se movimenta a fim de ajudar os semelhantes, os espíritos se reúnem porque estão sendo incomodados com aquele trabalho no bem, e eles sugerem várias coisas: despojar ele dos bens, castigar a família. Isso nada é adiantar. Flagelar o corpo, nada disso. Mas quando o mais sábio, lá, do mais inteligente das trevas, mais sábio, não, mais inteligente, diz assim: não sejas bobo, volta e diz a esse homem que ele é um zero na criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido. E impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez a fim de que jamais se engrandeça, e verás. E quem conta essa história é o próprio mestre. Ele conta para Pedro. O título é O Poder das Trevas, livro Jesus no Lar. Então, essa questão do desânimo, que o André Luiz está colocando aqui, né? Claro que é para nos ensinar. Continuando. Contudo, antes que me alongasse noutras exclamações, o visitador colocou a destra carinhosa em meus lábios, murmurando: cale-se, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro, é preciso saber falar para construir de novo. Vou até repetir, muito interessante. No arrependimento verdadeiro, é preciso saber falar para construir de novo, porque às vezes o nosso arrependimento é simplesmente uma retórica. O próprio André Luiz depois ele vai ter conhecimento quando ele sair nas trevas em busca com os samaritanos para ajudar algumas almas desequilibradas. Ele vai aprender que muitos simplesmente falam por falar, que estão arrependidos, usam toda uma retórica de lamentação, colocam assim na face o arrependimento, assim, aquela cara de beata de Sexta-feira Santa, como diz Marco Aurélio, mas é tudo fingimento, não é um arrependimento sincero, porque o arrependimento, quando ele é sincero, ele parte logo para a segunda etapa, que é o começar de novo, que é o recomeço. E nisso a gente tem o exemplo de Paulo de Tarso, não é? Ele ainda era Saulo, quando ele encontra com Jesus nas portas de Damasco, da cidade de Damasco, que ele, na mesma hora, ele cai de joelhos, né? Aquele é um ato bem simbólico, ele se coloca inteiramente à disposição de Jesus. E ele, sinceramente arrependido, ele só pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Porque o arrependimento dele, ele era verdadeiro. E, assim sendo, ele pôde reconstruir a sua caminhada. E foi o que ele fez, não é? Porque se a gente ficar preso ao passado, dos erros cometidos, a gente não caminha. Vai ficar numa situação de choro, de lamentação, e aí é uma coisa cômoda, né? Como o Marco leu do capítulo que fala sobre a lição nas trevas, né? Lição nas trevas? Isso. Quando o espírito estava insuflando justamente isso, o desânimo, a tristeza, para que a pessoa... E aí, o poder das trevas. O poder das trevas. Não, a lição nas trevas é uma outra história. O poder nas trevas. Então, porque o desânimo, ele paralisa.
a pessoa vai ficar presa ao passado. Eu errei, eu fiz errado, eu maltratei. Imagine Paulo de Tarso, ele devia estar chorando até hoje, porque ele realmente cometeu, como nós, muitos erros. Ele mandou apedrejar, ele mandou prender, ele mandou torturar e ele mandou matar, porque foi ele que deu a ordem para a morte de Estevão. Mas, assim que ele conheceu a proposta de Jesus, que ele teve realmente aquele encontro, ele se arrependeu, mas não ficou preso no passado. Ele realmente resolveu reconstruir o caminho. É o que o Lísias está colocando para o André Luiz, falando para ele, olha, fica quieto, não fica falando, até porque as nossas palavras têm um poder e uma energia enorme. É que a gente ainda não se conscientizou, ainda não sentiu essa verdade, o quanto a nossa palavra tem poder, tem força. Então, se a gente ficar dia e noite em lamentação, é o que a gente vai conseguir da vida. Só lamentação, tristeza e desânimo, porque é isso que a gente está querendo, é isso que a gente está pensando, é isso que a gente vai receber da vida. Então, o Lísias fala para ele, cala-se, né? Cala-te. Porque no arrependimento verdadeiro é preciso saber falar para construir de novo. Então, eu me arrependo, fiz errado, está feito. Vamos ver quando eu vou poder recomeçar, quando eu vou poder refazer o erro, mas continuar, não paralisar. Essa aqui é a mensagem. Porque quem na terra nunca errou? É quando Jesus. É só ele. O resto, todos nós. Quando a mulher adúltera é pega em adultério, ele fala, mas atira a primeira pedra, então, quem nunca errou. Porque na Terra, todos nós. Então, ninguém faria mais nada na Terra, né? Estaria todo mundo Quando nós dissemos que só Jesus na Terra não errou, nós estamos só repetindo o que os Espíritos falam, tá? Lembrando sempre, né? Quando for opinião nossa, nós vamos falar, mas quando não for, nós estamos repetindo. Nós somos papagaio de pirata. A gente repete o que os Espíritos dizem, apenas isso. É que Emmanuel fala, os Espíritos dizem que só Jesus não projetou sombra. No caso nosso aqui, Marco Antônio, eu sou uma própria sombra, né? Eu me projeto nessa questão. É claro que nós não podemos comparar o que eu erro com o que o Chico erra. Não existe. O que o Chico erra é uma coisa, o que eu erro é outra. São coisas diferentes. As leis de Deus estão na nossa consciência, segundo a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Mas na consciência do Chico, vamos dizer assim, podemos dizer, tem muito mais leis do que na minha. O conhecimento profundo que ele tem de tudo e o comportamento dele se faz de acordo. Então, ele erra, todo mundo erra. Mas o erro dele não se compara ao meu. Exemplo, vamos colocar um exemplo disso aí. Na nossa casa, quando nós estudamos o livro Paulo Estevão, algumas vezes, que tem um personagem nesse livro, Gesiel, né? Que é Estevão. É um santo que está ali, né? É um comportamento que, pelo amor de Deus, né? Você olha o livro, parece que não é verdade, né? Como outros personagens de outros romances do Emmanuel. Mas no Paulo Estevão, Gesiel. E aí você olha, Gesiel errou aonde? e você vê, por exemplo, é isso que a gente está dizendo, o erro dele é o nossa. Na hora, no enredo lá do livro, no seu início, Gesiel está preso com a irmã, Abigail. O pai, que é Abigail. E o pai dele já tinha sido morto, a chicotadas, chibatadas. Né? Joquedeb, o nome é Joquedeb. Então, ele estava na prisão, aguardando o destino que ia ser dele e da irmã. E por um minuto ali, algum tempo, ele fica apreensivo. O que vai acontecer com a irmã? Não é com ele, é com a irmã. Aquela apreensão para ele é uma falha. No caso dele. Mas é um absurdo. Mas no caso dele, Jesus não teria essa apreensão. Não teve. Né? Mas é Jesus, vamos chegar lá um dia, né? O nosso progresso, por isso que a gente está estudando, né? Daqui a alguns anos, luz. Vamos chegar lá, tem que botar a luz no meio.
Então, no caso dele, foi assim, no caso do nível evolutivo dele. Isso para nós é corriqueiro, a gente não estava nem preso, não estava nem se metendo em nada, né? Enfrentar leão, enfrentar martírio. A gente está mais para Ioquedeb. Ioquedeb, com certeza. Ele fez pouco, né? Lendo o livro, mas tá. Então é isso que a gente está dizendo. Agora, voltando aqui ao que a Teresa estava falando, sobre essa questão do desânimo, do desalento, né? Que é o que o André Luiz vai demonstrar aqui, por isso que nós estamos colocando. Na Revista Espírita de 1867, do mês de julho de 1867, Kardec coloca uma mensagem de um espírito, ele não dá o nome, não dá o nome também não interessa, mas o importante é o teor da mensagem, em que o título é assim: Luta dos Espíritos para voltar ao bem. Ao bem, o que é voltar ao bem? É voltar a ter a consciência equilibrada para o trabalho, prosseguir. Né? Então, a mensagem eu não vou ler, mas é só o teor dela. O Espírito dizendo, agradecendo pela compaixão que Deus teve com ele, dando oportunidade a ele do trabalho. E agradecendo a todos pelas preces. Ele continua em luta. Ele diz assim, só um trechinho: Deus é tão bom que, depois de me haver imposto a expiação pelo sofrimento, olha só, Deus é tão bom que, depois de me haver imposto a expiação pelo sofrimento, teve piedade do meu arrependimento, porque foi sincero, porque foi real, o que a Teresa estava falando. Porque sabe que se eu falir foi por fraqueza e que o orgulho é filho da ignorância. Então, ele está reconhecendo o erro, está lutando. Por isso que o título é Luta dos Espíritos para Voltar ao Bem. É isso que o próprio Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Dizendo que reconhece o verdadeiro espírita, que é o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, pela luta que ele faz em se tornar um homem melhor a cada dia, melhor hoje do que foi ontem. Está lá na parte dos bons espíritos. Continuando. Em seguida, aplicou-me passes magnéticos atenciosamente, fazendo os curativos na zona intestinal, esclareceu. Interessante, né, Marco? No mundo espiritual também tem passe. Há todo um tratamento, porque as pessoas acham, tem uma visão meio que fantasiosa do que acontece no mundo espiritual. A gente tem que entender que o que acontece aqui na Terra é cópia. Mal feita. Mal feita por nossa conta, né? Claro. Por nossa conta. Do que acontece lá. Então, porque lá é a situação causal de tudo, vamos dizer assim. Então, lá também se aplicam passes, lá também tem hospital, escola, trabalho, fábrica. Uma colônia que, pela misericórdia divina, foi estabelecida para que nós, quando desencarnássemos, não ficássemos perturbados no mundo espiritual. Porque os hábitos que a gente adquire aqui na Terra são muito fortes em nós. A gente não se sente ainda um espírito, a gente se sente um corpo. Então, a gente vai continuar com as mesmas necessidades fisiológicas, com as necessidades sentimentais, espirituais, mentais, da mesma maneira. Então, lá também há tratamento para os doentes, não é? Para todos aqueles que chegam. A única diferença é que nós vamos ficar invisíveis. De nós aqui, para desencarnar. Marco Antônio morreu, desencarnou hoje, né? Vamos enterrar, faz pressa e tal. Vai muita pressa, hein? Mas a única diferença de mim encarnado para desencarnado é que eu vou ficar invisível. Para aqueles que não têm a faculdade de ver os espíritos. Porque para quem tem, né, vai ver. Às vezes, nem isso. Então, mas a única diferença é essa. A única diferença não vai mudar em nada. O que eu sou desencarnado, eu vou continuar, a não ser que eu queira. Aí é diferente, a não ser que eu queira, né? Então, o André Luiz está começando a receber o tratamento, o que faz parte do tratamento. O passe, não é? Como a gente viu aqui, o passe e curativos. No caso dele, na zona intestinal, é onde se radicou o câncer. Tereza, e ele faz... Nós vamos depois, mais posteriormente, se Jesus permitir, nós vamos falar mais a fundo sobre passes, né? Que vão ter várias situações. Vão ter várias situações aqui. Mas a gente observa que ele está dando, ele não coloca aqui por acaso, é para a gente comentar.
passes magnéticos atenciosamente, né? Fazendo curativos na zona intestinal. Então, ele está vendo a causa do problema, ele está vendo a situação. Muitas vezes a gente vai na casa, a gente está dentro da casa espírita para tomar o passe, e a passe é nada mais, nada menos do que a sua imposição de mãos e a sua vontade em estar ali ajudando, colaborando. Mas a região que você está precisando, quem vai localizar não é você, são os espíritos. Então, os espíritos que vão pegar o seu fluido, isso não é opinião minha, isso aí está nos livros. A gente vai posteriormente, vamos dizer assim, esmiuçar mais isso. E eles que vão pegar o seu fluido, caso esteja bom, porque pode não estar, e vão fazer o necessário para o irmão que foi lá, se esforçou para ir lá tomar o seu passe. E isso acontece em qualquer casa religiosa, porque senão seria uma novidade, e não é. Jesus fazia suas curas no passe, só que o fluido era dele mesmo. É diferente, né? Sim. Quando ele coloca fluido magnético, passe magnético, é porque não existe um espírito ali jogando fluido em cima do Lísias para o Lísias colocar para André Luiz. É o fluido do próprio espírito Lísias, porque Kardec vai falar sobre isso, vai fazer uma diferenciação entre passe magnético e passe espiritual. Mas, na realidade, aqui, enquanto encarnados, todos nós temos os nossos guias, principalmente nas casas religiosas. Então, nunca um passe num centro espírita, não é? Ou uma oração numa outra casa religiosa, nunca é feita só com o fluido do encarnado, porque uma multidão, como dizia Paulo, uma multidão de testemunhas nos cercam. Então, o passe na casa espírita, principalmente, quem dá são os desencarnados, são os espíritos que coordenam os trabalhos de passe, que vão se utilizar do fluido do, vamos dizer assim, do médium passista, e vão, porque, como o Marco falou, só eles sabem onde é a região que está necessitada de auxílio. Porque uma dor de garganta, uma inflamação, uma infecção na garganta, ela pode muitas das vezes gerar dores nas articulações. E aí a pessoa chega na casa espírita, não é, Marco? Dizendo que está com o joelho doendo, se queixando. E aí você vai aplicar o passe achando que é no joelho, mas a causa não é no joelho. Muitas das vezes a infecção da garganta, que vai gerar aquelas dores nas articulações. Como é que o encarnado vai saber disso? Mas os espíritos que coordenam os trabalhos do passe nas casas espíritas sabem direitinho qual é a causa do problema de cada pessoa que adentra. Então, e lembrando mais uma vez que isso acontece em todas as casas religiosas, e muitas casas religiosas ninguém põe as mãos e o passe é dado. Com certeza. Você, no livro Os Mensageiros, por exemplo, tem um bombardeio na cidade de Bristol, acho que é Bristol, Inglaterra. Isso. É que os espíritos veem o André Luiz, olha, tem um ponto luminoso ali no meio do bombardeio todo, e está ali uma comunidade de grupo protestante, eu acho. Sim, anglicano. Anglicano, Então, e ali está sendo dado passe. E eles estão cantando. E estão cantando. Então, e aí é bonita a cena, né? Porque isso. O André Luiz vai ficar os mentores falam, né? Vamos ajoelhar perante esses heróis aí, que são os verdadeiros heróis, não é? Que estão ali pensando em Jesus, louvando a Deus e pedindo paz ao mundo. Então, muito obrigada pela audiência de hoje. Um abraço fraterno a todos. Que Deus possa continuar nos ajudando. E no próximo programa continuaremos o nosso estudo do livro Nosso Lar. Muito obrigado a todos, que Jesus continue nos abençoando com a paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.